Quantos vieram nessa noite em busca de um milagre? Amém? E hoje é uma noite muito especial. Hoje é uma noite de libertação. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu não falo muito, não tenho muito domínio. É simples o que eu vou falar, mas eu vou obedecer o que o Espírito de Deus me disse. Hoje eu quero falar sobre prosperidade. Não é a minha cara, mas é a cara do Espírito Santo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então hoje eu estou obedecendo. Quero te dizer, louvo a Deus porque você está aqui, porque você está aí. Deus tem algo poderoso para essa noite. Portanto, não se desligue, não converse, não vai andar, não sai, porque o Espírito de Deus fará algo glorioso nessa noite. Amém? O Senhor está nos preparando para aquilo que vai acontecer a partir do próximo ano. Amém? Glória a Deus. Então eu quero começar orando. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus. Não, ora 100 vezes melhor. Pai, em nome de Jesus. Eu preciso de cura na área financeira. Eu preciso de libertação na área financeira. E eu preciso prosperidade. Por favor, toca a minha vida nessa noite. Não permita que eu perca nada daquilo que o Senhor preparou para a minha vida. Senhor, eu abro o meu coração para receber um rema, para receber a revelação da tua palavra. O salmista diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, os curou daquilo que era mortal. Nessa noite, que a tua palavra tenha esse efeito na minha vida, que eu seja curado na área de prosperidade e que eu seja liberto de tudo aquilo que está me matando. Eu creio que a tua palavra é viva e ela produz exatamente aquilo que ela diz. Por isso, o Senhor tem liberdade para falar o meu coração, para tocar a minha vida e transformar aquilo que precisa ser transformado. Em nome de Jesus. Cura-me e eu serei curado. Aviva-me e eu serei avivado. Liberta-me e eu sairei hoje à noite livre. Em nome de Jesus. Amém? Receba tudo que Deus tem para você nessa noite. Pode aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, ouçam uma coisa. Os anos que vêm pela frente não serão anos fáceis na área financeira. Guarda o que eu estou falando. Não só de ouvir profetas, mas também de ouvir especialistas nessa área. A gente sabe que virão dias difíceis para o Brasil e para as nações da terra. Não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Vem dias complicados, o mundo está passando por um momento difícil, a gente sabe. Deus está lidando com tudo isso, mas em meio a esses dias de crise, em meio a esses dias de dificuldade, ouça o que eu vou te dizer e guarda o que eu estou falando. Em meio a esses dias difíceis, em meio a esses dias complicados, nós veremos aquilo que o profeta Malaquias falou. Que nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Levanta a tua mão e grita bem forte: Senhor, eu sou o teu servo. Aleluia, guarda isso. A diferença vai ser vista na vida daqueles que servem ao Senhor. E eu acredito que nessa última quinta-feira, que não é a última, mas a da semana que vem é festa. Então, aprove ao Senhor nos trazer cura nessa área. Sabe, eu quero começar dizendo que Deus nunca inventou a miséria, Deus nunca inventou a escassez, nem uma vida cheia de necessidade, de ruína, de pobreza, de miséria, de desgraça, ou seja lá mais do que for. Deus nunca quis que os seus filhos vivessem
de uma maneira apertada, limitada, oprimida, né? Deus nunca quis isso. Tudo isso é fruto do pecado. Entende isso? Tudo isso é fruto do pecado e é produto do pecado. É consequência do pecado. Nosso Deus, Ele não é próspero. Ele é a própria prosperidade. E entende isso? E tudo pertence a Ele. Tudo pertence ao nosso Deus. Salmo 24:1. Se você puder colocar aí, coloca. Por favor, Salmo 24:1. A terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. O mundo e aqueles que nele vivem. Aleluia. A terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. O mundo e aqueles que nele vivem. E quando nós lemos a palavra, nós entendemos uma coisa, que a intenção de Deus é abençoar grandemente os seus filhos. Diga comigo, a intenção de Deus. O propósito de Deus é abençoar grandemente os seus filhos. Deus quer prosperar você. Amém? Diga comigo, Deus quer me prosperar. Deus pode me prosperar. Amém? Guarda isso no seu coração. Isso não é o que você vai ouvir nos jornais. Isso não é o que você vai ouvir nas notícias. Mas você precisa ter isso dentro de você. Deus quer prosperar você. Mas a prosperidade, segundo Deus, não é a mesma que o mundo propõe. Ok? A prosperidade que o mundo ensina, que o mundo fala, que o mundo crê, que o mundo enxerga, que o mundo prega, não é a prosperidade que a Bíblia prega. Entendemos isso? Sim ou não? Sim, você tem que entender muito bem isso. O mundo define prosperidade como o quê? Ausência de dinheiro, abundância de dinheiro, ou de bens, ou de riqueza. Prosperidade para o mundo é isso, não é? Abundância, não é não, pastor? Que sabe bem nessa área aí, que não é minha praia isso. A prosperidade que o mundo fala é a abundância de dinheiro, de riquezas, de bens materiais. É ou não é? É isso, né? Não importa, para eles, não importa se os recursos ou os bens sejam obtidos, não importa como eles foram obtidos. Se de uma maneira lícita ou ilícita, não é? Importa que tenha. Ainda que seja desgraçando a vida de outro, ainda que seja pisando por cima de outro, mas para eles, você tenha, não importa como você adquiriu. O mundo define que se você tiver, você é próspero. E se você não tiver dinheiro, você não é próspero. Se você não tiver os bens materiais, você não é próspero. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós entendemos que não é bem assim. Que não é só isso. Eu não posso limitar a prosperidade de Deus a apenas dinheiro, porque senão seria uma pobreza imensa. É pobre, é de uma pobreza muito grande limitar a prosperidade apenas ou ter ou não dinheiro, ter ou não bens materiais. Segundo a palavra de Deus, é muito diferente. Porque, irmãos, vamos falar a verdade. Eu falo que há pobres que são ricos e há ricos que são pobres. É ou não é? Eu gostei quando um dia, acho que foi o pastor André que disse que o sujeito é tão pobre, né? Que a única coisa... Como é? Isso, eu gosto quando ele fala isso. Que a pessoa é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. E isso é uma realidade muito grande. Por quê? Porque de que adianta, irmãos, ter uma casa luxuosa, uma casa linda, se por dentro não tem paz, se por dentro não tem vida, não tem alegria, não tem amor, não é verdade? Se dentro dessa casa rica é só opressão, é só briga, é confusão, não há amor, não há unidade, não há nada, né? De que adianta ter tanto dinheiro se a pessoa muitas vezes é tão doente e que não pode aproveitar de nada esse dinheiro, né? Então, isso nos leva a entender que quando Deus fala de prosperidade, quando Deus se refere à prosperidade, Deus está falando
sobre muito mais coisas. A prosperidade para Deus engloba muitas áreas, né? Muitas coisas. Muitas pessoas no Evangelho, pessoas cristãs, pensam igual o mundo pensa. Não é verdade? Tem pessoas dentro da igreja que acham porque fulano tem dinheiro ou tem um carro bom, essa pessoa é próspera. Irmãos, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Que isso é apenas uma parte. Nós não podemos mudar como o mundo pensar como o mundo pensa. Por isso lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, Jesus a palavra de Deus fala o quê? Para a gente renovar o nosso pensamento. E ouça o que eu estou te dizendo, no final de 2024, isso precisa ser uma verdade para nós. Nós vamos precisar renovar o nosso pensamento nos anos que se seguem. E não pensar como o mundo pensa. Chacoalha teu irmão bem chacoalhado e diga para ele, você não poderá pensar como o mundo pensa. Renova os teus pensamentos. A palavra de Deus diz, olha, não se amolde aos pensamentos do mundo. Não fica na forma do mundo, não. Porque se você pensar como o mundo pensa, você não vai viver o que Deus tem para você. Entende, irmãos? Ainda que a gente ouça notícias, ainda que tantas coisas aconteçam, nós não podemos pensar como o mundo pensa. Sabe? Guarda na sua Bíblia Romanos 12, 2 e risca aí. Risca aí o que diz lá em Romanos 12, 2. Porque muitas vezes isso aí precisa ser um rema. Você vai ter que voltar lá. Ok? E pensar como Deus pensa, e não como o mundo pensa. Né? Que a gente tem que renovar os nossos pensamentos e não se colocar na forma do mundo. Posso te dizer uma coisa? É igual quando você ganha um sapato, você calça, sei lá, 37 e ganha um sapato 34, não te serve. Ou então você calça 37 e ganha um sapato 40. Eu quero te dizer uma coisa, a forma do mundo não cabe no teu pé. Porque senão vai te fazer tropeçar e você vai cair. Não calça o sapato do mundo, amém? É isso mais ou menos que está dizendo, de uma maneira bem simples. Não calça o sapato do mundo, porque ele não te serve, ainda vai te fazer cair. Sabe, igual criança, quando calça um sapato que não é dela, e começa a andar e cai. É mais ou menos isso que a palavra está dizendo. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, eu quero usar só um texto. Mas eu acho esse texto tão claro sobre prosperidade, quando Deus fala nesse texto, 3 João, só tem um capítulo, 3 João, verso 2. 3 João, verso 2. Abre a tua Bíblia, por favor. Coloca aí para mim. Eu vou ler isso. Amado, ora para que você... Não. Amado, oro para quê? Para quê? Tudo vá bem com você. Tudo. Diga comigo, tudo. Isso, tudo vá bem com você. E para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Nessa versão diz assim: amado, desejo que você prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como prospera a sua alma. Nesse texto, esse texto é tremendo porque ele expressa... Gente, esse é só um texto. A Bíblia tem milhares de textos sobre oferta e sobre prosperidade, sobre provisão e tantas coisas mais. Mas esse texto expressa bem o desejo, que o desejo de Deus é nos abençoar em todas as coisas. Amém? Nos abençoar em tudo. Diga comigo, o desejo de Deus é me abençoar em tudo. Aleluia! O desejo de Deus é nos abençoar em tudo. Mas quando eu olho para esse texto, eu entendo uma coisa: antes de Deus me prosperar externamente, Deus me prospera internamente. Antes de Deus me prosperar, diga comigo, antes de me prosperar externamente, Deus quer me prosperar internamente. Ou seja, Deus quer resolver a questão interna nossa, para que depois, quando tudo aqui dentro se resolver, Deus então vai... É um processo. Quando Deus resolve
quando as coisas se resolvem aqui dentro de mim, aí então Deus vai me prosperar externamente. Amém? Porque não adianta ser próspero externamente se internamente eu vivo uma pobreza. Não é verdade? Então, queridos, o que acontece? Para Deus, eu falo que quando Deus resolve, quando a gente permite que Deus resolva aqui dentro de nós, Deus acrescenta as demais coisas. Por isso ele fala, busca primeiro o reino de Deus. Porque o reino de Deus vindo vai te transformar internamente, e aí então as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Deus é como um pai amoroso. Deus é um pai amoroso, mas Deus também é um pai prudente. Diga comigo, Deus é um pai amoroso, mas Deus é um pai prudente. Por isso, para Deus a prosperidade é um estado total de bem-estar, relacionado com todas as áreas da nossa vida. Deus quer prosperidade. Para Deus é eu e você estarmos bem em todas as áreas da nossa vida. Amém? Isso tem que estar bem certo, porque a gente não pode estar na forma do mundo e pensar como o mundo pensa. Para Deus, prosperidade é ver todas as áreas da nossa vida sendo abençoadas. Amém? Deus pensa no nosso interior, no nosso estado de espírito. E aí, não só no nosso interior, mas depois no nosso ambiente, naquilo que é externo, né? Na nossa vida. Quando esse texto de 3 João fala sobre prosperidade, ele está falando prosperidade em todas as áreas. É uma prosperidade abrangente, o propósito de Deus, que inclui todas as áreas da nossa vida. Amém? Todas as áreas da nossa vida. O quê? Que nós tenhamos paz e alegria no nosso coração. Porque de que adianta um monte de dinheiro e sem paz e sem alegria? De que adianta um monte de dinheiro e uma pessoa perturbada? Você não conhece gente assim? Tá cheio, né? A verdadeira prosperidade é bênção de Deus. Bênção de Deus que enriquece. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não traz dores. E nessas dores, nessa palavra aí, inclui ela não traz tristeza. Então, Deus, Ele quer nos abençoar, nos prosperar, mas de forma... Ele quer nos enriquecer de forma espiritual e sim de forma material. Enriquecer a nossa parte interior e enriquecer a nossa parte exterior. Mas Deus quer também que você tenha saúde. Diga comigo, prosperidade é saúde. Prosperidade é saúde. Ai, irmãos, de que adianta um monte de dinheiro se você não tem saúde para... Nós conhecemos tanta gente que tem tanto dinheiro que poderia viajar o mundo, mas tem zero de saúde e não pode ir daqui na Praça da Sé. Então, quando a gente lê esse texto é muito bacana, esse texto é tremendo, porque ele fala que Deus fala, olha, para você ser próspero, você tem que ter saúde. Prosperidade é saúde, né? Senão você não pode desfrutar daquilo que Deus está te dando. Ele quer que você tenha saúde, e vamos falar a verdade, a bênção de Deus que esse texto fala, é uma bênção que a gente não pode obter a qualquer custo, de qualquer jeito. Sabe, irmãos? E o problema é que tem muito crente querendo ganhar dinheiro a qualquer custo, sendo infiel a Deus. E não só sendo infiel a Deus, fazendo coisas erradas. Diga comigo, a prosperidade de Deus nunca poderá ser adquirida de qualquer jeito e a qualquer custo. Vamos falar a verdade, menos ainda custando o casamento, custando a família, custando deixar tudo e sacrificar a casa, sacrificar a família, sacrificar isso e aquilo. Não é assim que Deus trabalha. Diga comigo, não é assim que Deus trabalha. Porque, irmãos,
quando a gente está, às vezes a gente sacrifica demais, está sacrificando tantas coisas para ter prosperidade, para ter dinheiro, e muitas vezes isso é tudo que a gente deseja. Mas eu quero te dizer, de que serve ganhar todo o dinheiro e perder teu casamento? De que serve ganhar tanto dinheiro? Quantas pessoas foram para outra nação, ficaram anos na outra nação e quando voltaram, não tiveram saúde para desfrutar, ou quando voltaram, os filhos já estavam tão grandes, que perdeu o relacionamento com os filhos, não é verdade? Perdeu a comunhão, perdeu a esposa criou sozinha, muitas vezes os filhos, ou até mães, né? Que deixam tudo. Como pode uma mãe deixar os filhos em troca de ganhar um dinheiro? Irmão, isso não é prosperidade. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que não tem que trabalhar o dia todo, não é isso que eu estou falando. Mas quantas mães que deixaram os filhos e foram embora para outros lugares? Eu sei que a gente vive num país, numa época em que todo mundo tem que trabalhar, o pai e a mãe. Mas a gente precisa vigiar, porque senão a gente é roubado nisso. Irmãos, às vezes a gente deixa muitos filhos e o preço que a gente vai pagar de ter deixado, nenhum dinheiro que a gente ganhou vai valer a pena. É ou não é? Não é? Então, assim, nós precisamos prestar atenção nisso. Muitas vezes nós estamos desperdiçando tanto a nossa saúde que a gente não pode aproveitar aquilo que a gente ganhou com tanto sacrifício. E sabe de uma coisa? Deus deixou o descanso estabelecido, não é? Deus não fala do sábado, Deus não fala do Shabat, Deus não fala do 50 anos do jubileu. Até a terra tem que ter um período de descanso, é ou não é? Até a terra precisa descansar, porque se a terra não descansar e você plantar feito doido na terra, você vai ter problema, ela não vai produzir. A gente também tem que ter o tempo de descanso, não é verdade? Às vezes se a gente não prestar atenção, a gente vai entrando na forma do mundo e a gente acaba se tornando uma pessoa gananciosa. A gente acaba se tornando uma pessoa egoísta. E a gente acaba ficando de verdade cego. Porque a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas. E as pessoas estão tão cegas que por causa do poder, por causa da fama, por causa do dinheiro, elas são capazes de fazer coisas horríveis. Até mesmo de matar. Não é? Por isso eu quero te dizer, a forma do mundo não serve para nós. A vontade de Deus é que a gente prospere em todas as áreas. E por falar nisso, esse é um tempo em que a gente precisa, quando Deus fala que você tenha saúde, sabe, esse é um tempo da gente cuidar da nossa saúde mental. Muitas pessoas estão adoecendo mentalmente, emocionalmente, mentalmente. Então, irmãos, não adianta nada a gente ter tanta coisa se a gente mentalmente estiver doente, emocionalmente estiver doente. Por isso que a prosperidade, segundo a Bíblia, é que você tenha saúde na tua mente, que você tenha saúde nas tuas emoções, saúde no teu corpo, saúde no casamento, saúde nos relacionamentos, saúde com os filhos, saúde em todas as áreas, saúde espiritualmente falando. Aleluia! A gente, quando fala de prosperidade, a Bíblia está falando da gente prosperar materialmente, prosperar na família, economicamente, mas ao mesmo tempo prosperar espiritualmente, prosperar ministerialmente, prosperar emocionalmente, intelectualmente, em todas as áreas. Aleluia! E uma coisa que a gente não pode esquecer, irmãos, a gente não vai poder esquecer nesses dias, tudo que temos, tudo que somos e tudo que Deus vai nos dar, vem dele. Vem dele. Lembra quantas vezes ele fala para o povo de Israel, olha,
Vocês vão sair daqui do Egito, da escravidão, vocês vão sair daí, mesmo quando eles estavam no deserto, olha, tudo isso vai passar, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, vocês vão entrar numa terra de prosperidade, uma terra abençoada, mas sempre ele fala, olha, nunca se esqueçam que quem fez isso foi Deus. E irmãos, nós vamos viver tantas coisas extraordinárias, mas a gente nunca vai poder se esquecer que tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Amém? Porque o dia que a gente deixar de dar glória ao Senhor, a gente entra numa decadência. Então, nunca esqueça que tudo vem dele. A gente precisa entender que tudo vem de Deus, sabe? Mesmo tendo tudo que a gente, mesmo quando a gente tiver tudo que a gente gostaria de ter, a gente precisa continuar dependendo de Deus. Sabe, irmãos, Deus vai nos abençoar, mas se nós nos tornarmos independentes de Deus, a gente entra numa decadência. Mesmo quando Deus te abençoar, na terra que o Senhor vai te dar, na terra da promessa, continua lembrando que você depende dele. Nunca se torne independente do Senhor, porque aí você começa um período de ruína. Então a gente tem que depender dele. Irmãos, Deus não quer pessoas com carteira cheia de dinheiro, com conta bancária gorda, cheia de dinheiro, e o quê? E um coração vazio, vazio de Deus, vazio de amor, vazio de fé, vazio de alegria, vazio de esperança, porque o que mais nós temos visto, isso hoje. Não adianta de nada. A prosperidade que vem de Deus, ela nos motiva a buscar mais ainda Deus. Eu vou te dizer uma coisa, é melhor não ter nada e servir a Deus do que ter tudo e ir para o inferno. Irmão, se o que você tem está te afastando de Deus, afasta disso antes que você vá para o inferno. Ou não é verdade? Não é verdade? A prosperidade que vem de Deus motiva a gente a buscar a Deus mais ainda, a servir mais a Deus em agradecimento por causa da sua misericórdia para conosco. E a prosperidade que vem de Deus não traz tristeza. Às vezes a gente está prosperando em alguma área, mas aquilo está causando uma tristeza tremenda na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, no nosso chamado. Irmão, nós precisamos avaliar todas as coisas. Sabe por quê? Vem dias de muito engano. Chacoalha teu irmão, diga para ele, cuidado com o engano. E sabe o pior ainda? Que a Bíblia fala que até mesmo os escolhidos serão enganados. Isso é muito sério, irmão, isso é muito sério. A Bíblia fala que até mesmo os escolhidos serão enganados. É por isso que a gente precisa ter intimidade com Deus. É por isso que a gente precisa buscar o Senhor. É por isso que a gente precisa conhecer o Senhor. Conhecer não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. Conhecer a palavra de Deus muito. Isso aqui é o norte para a nossa vida. Para a gente não ser enganado. Ah, mas eu não vou ser enganado. Meu filho, pede misericórdia para Deus, porque a Bíblia fala que até os escolhidos vão ser enganados. Vai ser mesmo, bem. E a gente precisa tomar cuidado. A Bíblia fala que aquele que está em pé, toma cuidado para não cair. Então a gente precisa do Senhor. A verdadeira prosperidade não traz tristeza, não traz dor. A verdadeira prosperidade é uma bênção de Deus, amém? É uma bênção de Deus, que enriquece espiritualmente, materialmente, enriquece na saúde e principalmente não traz tristeza. Se a prosperidade que eu procuro me afasta de Deus, me afasta da igreja, me afasta da família, está destruindo a minha saúde, me mantém em depressão, não pode vir de Deus, porque está trazendo tristeza para a minha vida. Não é prosperidade de Deus. Outra coisa, olha bem para mim, nunca vai ser prosperidade de Deus se eu estou bem economicamente, mas estou frio espiritualmente. Não é de Deus. Irmãos, tem gente correndo atrás de dinheiro, tem crente correndo atrás de dinheiro e ficando frio espiritualmente. Isso não vem de Deus.
Porque está te matando espiritualmente. Deus nunca te daria uma coisa que te matasse espiritualmente, que te deixasse frio. Posso te dizer uma coisa? Posso te dizer uma coisa? Do jeito dele, mas Satanás também prospera. Guarda isso. Do jeito dele, mas Satanás também prospera. Cuidado para não adquirir uma prosperidade que venha de Satanás e não de Deus. Porque você vai para o inferno com o bolso cheio de dinheiro, com a conta gorda. E o pior, larga aí para sabe lá quem. Oi? Para os outros arrumar briga. Pior que é isso mesmo. Chacoalha seu irmão, diga para ele: Satanás do jeito dele, mas também prospera. Toma cuidado. Sabe? Mas guarda isso. Deus já fez tudo para nos prosperar. Amém? Diga comigo: Deus já fez tudo para nos prosperar. Diga comigo: Deus já fez tudo para que eu prospere. 2 Pedro 1:3 diz assim: com o seu poder, com o seu divino poder, nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Olha o que fala aqui: o seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, Deus já preparou tudo. Aleluia! É lindo isso. Esse versículo fala que Deus quer, mostra que Deus já fez tudo para a gente prosperar. E Deus quer produzir uma mudança na nossa mente. Amém? A gente precisa de uma mudança na nossa mente. Como igreja do Senhor, nesses dias, a gente precisa de uma mudança total na nossa mente. Sabe, querido, que uma mudança na nossa mente que mude o nosso estilo de vida e que mude a nossa maneira de viver, mude a nossa qualidade de vida, que precisa ser um contraste com a nossa velha maneira de viver, quando a gente não tinha Jesus. Eu creio que nesses dias Deus está trabalhando em nós para produzir uma mudança na nossa mente. Põe a mão na tua mente aí, por favor. Diga: Senhor, em nome de Jesus, produz nessa noite uma mudança, uma transformação poderosa na minha mente, na minha vida, no meu estilo de vida, na minha qualidade de vida, na minha maneira de viver, que seja realmente um contraste com a velha maneira de viver, com aquilo que o mundo fala. Eu preciso viver a nova vida em Cristo. Amém? Glória a Deus, que a gente viva a nova vida em Cristo, irmãos, e que a gente viva tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós. Efésios 1:3 fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Ou seja, toda a bênção que eu preciso, antes de ser uma bênção material, ela é uma bênção espiritual. O dinheiro que eu preciso é espiritual? É sim. É sim, porque ele vem do Senhor. E ele é bênção na nossa vida. Entende? Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Com saúde, com vida, com vigor, com dinheiro, com tudo que eu preciso, com paz, com alegria. Amém? Tudo já foi feito pelo Senhor. Tudo que existe foi feito daquilo que não se vê. Irmãos, então eu quero dizer uma coisa: ainda que você não esteja vivendo um momento de prosperidade, isso não significa que Deus não te designou para ser próspero. Vou falar mais simples. Ainda que você esteja vivendo um momento difícil e não esteja vivendo um momento de prosperidade, isso não quer dizer que Deus não fez você para prosperar. Deus te fez para prosperar. Amém?
Deus te fez para ser próspero. Amém? Diga comigo, Deus me fez para ser próspero, abençoado, bem-sucedido. Isso é uma mudança que precisa acontecer na nossa mente. Porque muitos de nós estamos conformados. Mas Deus te fez para ser próspero em todas as áreas, amém? Não estou falando de dinheiro só, em todas essas áreas. 3 João 2 em você. Você precisa tomar uma injeção de 3 João 2. Hoje eu gostaria, se eu pudesse te dar uma injeção, pegar 3 João 2 e em você, ó. Te dar uma injeção de 3 João 2 para que produza uma mudança primeiro no teu pensamento. Não é? A gente precisa pensar sobre isso. É propósito de Deus que você prospere. Quando eu entendo isso, tudo, não importa a área onde eu estiver trabalhando, atuando, aonde Deus me colocar, vai prosperar. Amém? Você pode, digamos assim, olha, trabalhar, se você for trabalhar, digamos, de carpir o chão, em algum lugar, de capinar o chão, a terra que você capinar vai ser a mais bem sucedida, porque a bênção está na tua vida. Amém? Isso não significa que você, não, eu não prosperei porque eu não pude estudar, não pude cursar uma universidade. Irmão, não tem a ver só com isso. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, tem que sim. Você tem que fazer a tua parte, tem que estudar, tem que se formar, tem que batalhar, tem que trabalhar, não pode ficar chegando atrasado, não pode enrolar, ir para o banheiro e ficar mais de 1 hora que está roubando o patrão, mas está roubando a Deus. Irmãos, hoje Deus quer consertar a nossa vida para aquilo que vem, no ano que vem, porque existem ladrões de prosperidade. Diga comigo, existem ladrões de prosperidade. Pode ser que você não esteja prosperando porque o ladrão está te atacando. Então, eu entendo que nessa noite Deus quer fechar a brecha para que o ladrão, e mandar o ladrão embora, para que Deus possa nos abençoar. Amém? Muitas vezes o ladrão está roubando na nossa mente, no nosso entendimento. Muitas vezes é a preguiça que está vindo, não é verdade? A gente acha, nem tudo vai cair do céu não, irmão, não é bem assim não. Você tem que fazer a tua parte, eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu entendo que o que Deus tinha que fazer para você prosperar, Deus já fez. É isso que a Bíblia nos ensina hoje, amém? Deus te designou, Deus te fez para prosperar. Ou melhor, pensa aí, quando Deus te desenhou, entende? Quando Deus te desenhou para ser próspero. Amém? Glória a Deus. Chacoalha teu irmão e diga, Deus te desenhou para ser próspero. Diga para ele, toda sorte de bênçãos. Diga para ele, toda a bênção que você precisa, tanto interna como externa, já foi preparada. Diga para ele, tudo está preparado. Aonde? Aonde que está? Nas regiões celestes. O que eu preciso? Acessar as regiões celestes. Não é o que fala em Efésios? Toda sorte de bênçãos espirituais Ele já nos abençoou nas regiões celestes. O que eu preciso? Acessar as regiões celestes e trazer para a minha vida cotidiana, para o meu dia a dia, para a minha realidade. Amém? Deus quer que você acesse as regiões celestes. Por isso nós precisamos amadurecer como povo de Deus, crescer, conhecer a palavra de Deus, para ter acesso a tudo aquilo que já está preparado. Amém? Deus já preparou. Agora eu preciso acessar. Agora, se eu ficar só acessando o videogame e o computador, eu não vou acessar raio de nada. Não, irmãos, não é por nada. Se eu ficar só acessando a série, eu vou receber o que vem da série. Se eu só acessar o videogame, eu vou receber o que vem do videogame. Irmãos, não sou contra, mas tem muita gente que está acessando tanta coisa aí que não está virando nada, está só prejudicando. Então hoje é uma noite de cura, de conserto, sabe? E se a gente perder tempo, irmãos, nós não podemos perder tempo, porque se você perder tempo, a diferença não vai ser vista na tua vida. Nós precisamos estar atentos. Eu entendo que Deus vai se mover de uma forma gloriosa. Quando o mundo está passando por uma crise imensa, Deus vai abrir portas para os filhos dele. Mas se você não prestar atenção, você não vai ver a porta aberta e não vai passar por ela. Por isso, nessa noite, Deus quer aumentar a tua percepção no mundo espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente, amadurecer e estar preparados. Amém?
Amém? É o desejo de Deus para nós que nós sejamos prósperos. E tudo que a gente precisa, tanto interna quanto externamente, já está nos lugares celestiais, já foi feito pelo Senhor, está à nossa disposição. O nosso Pai Celestial já preparou. Aleluia! Agora, chacoalha seu irmão e diga para ele: você precisa aprender a acessar os céus e trazer tudo isso aqui para baixo. Amém? É desejo de Deus para nós. Filipenses 4,19: meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas, segundo a sua glória em Cristo Jesus, suprirá todas as suas necessidades. Amém? Deuteronômio 28, ele mandará que a bênção esteja sobre você. Salmo 1:3, é como árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto, tudo quanto ele faz não murcha, prospera, tudo quanto ele faz prospera. Não é a palavra certa, mas eu fiquei pensando assim, Deus está ansioso para transbordar bênçãos na vida do povo dele. Talvez não é a palavra certa, ansioso, porque Deus não fica ansioso, mas Deus está, desesperado também. Não sei uma palavra, irmão. É uma palavra mais forte que interessado. Vocês vão achando aí uma palavra que eu não consegui. Aí é isso, interessado, expectativa. Mas não, eu ia falar assim, Deus está louquinho para abençoar, mas é muito pesada essa palavra. Desejoso. Isso, irmãos, tudo quanto é palavra do nosso vocabulário e mais um pouco. Eu não consegui encontrar essa palavra, porque é uma coisa forte, entende? Eu sinto uma coisa forte de Deus para abençoar o povo dele nesses dias. Todas essas palavras aí, não vou falar as minhas, porque as minhas não estão muito boas, não. Eu imagino que dói o coração de Deus ver os filhos dele passando dificuldade. Dói o coração de Deus como um pai ver os filhos dele sofrendo. Dificuldade em todas as áreas, eu digo, né? Não prosperando em todas essas áreas, não prosperando de maneira integral. Imagina como dói o coração de Deus. Ele é um bom pai, ele é um pai amoroso. Imagina esse pai. Pense, você que é pai, que é mãe, você preparou uma coisa tão especial para o teu filho e você vê que teu filho não vive aquilo. Ai, gente, dá frustração na gente, corta o coração da gente, não é? Agora imagina o coração de Deus. Sabendo, olha, está tudo ali, já deixei tudo pronto e ele não está acessando e está vivendo uma vida miserável, de sofrimento. Ai, 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 não é? Mas sabe, queridos, uma coisa, se a gente não tem prosperado, por quê? Por que às vezes a gente não está prosperando, não está acessando esses lugares? E eu vou falar duas coisas só. Primeira coisa, muitas vezes a gente não está vivendo tudo isso, não está prosperando, sabe por quê? Porque Deus está tratando conosco. Diga comigo, Deus trata conosco. E como trata conosco, né não? Às vezes Deus está tratando conosco. Deus trata conosco porque Deus quer tirar algumas coisas da nossa vida que estão nos atrapalhando. Às vezes tem coisas lá dentro de nós, tem coisas na nossa vida, nas nossas emoções, na nossa história, na nossa mente, no nosso caráter. No nosso caráter, guarda isso que eu vou te falar, Deus vai apertar a igreja no caráter esses dias. No nosso caráter, tem algumas coisas que estão, posso falar a verdade? Roubando a nossa prosperidade. Caráter não tratado é ladrão de prosperidade. Outra coisa, às vezes Deus está tratando porque a gente não está maduro o suficiente. Não é verdade? Tem coisa que se Deus fizer na nossa vida hoje, a gente está criança ainda, a gente vai desperdiçar. Não é não? A gente não dá coisa cara para a criança quando ela é pequena, porque ela pode quebrar.
Não é? Por isso, sabe o que? Deus está amadurecendo a igreja, santificando a igreja, tratando o caráter, para que Deus possa liberar as bênçãos. Irmão, sabe o que? Quanto mais eu fico uma criança birrenta e não aceito de ser tratado, mais eu perco. A gente tem que deixar de ser criança birrenta, crescer espiritualmente, que às vezes a gente está brigando, fazendo birrinha por causa de umas coisas tão pequenas, e Deus está lá, ó, com tudo aquilo para nós. Irmão, as coisas pequenas estão roubando a tua prosperidade, roubando o grande de Deus. Sabe, outra coisa que rouba a gente, pecado. Pecado rouba a gente, pecado é ladrão de prosperidade. Pecado rouba a gente. O pecado na nossa vida dá direito legal, para quê? Para que as trevas se levantem, para que as trevas levantem decretos contra nós diante de Deus, para impedir nossas bênçãos. Isso é terrível. O pecado impede a gente de prosperar, e pior, impede até a nossa descendência de prosperar. Por isso Deus quer tratar conosco, que a gente confesse o pecado, se arrependa, deixe, para que a gente viva a prosperidade integral de Deus. Sabe, Provérbios 28:13 fala assim, que aquele que encobre o seu pecado não prospera. Provérbios 28:13, o que encobre o seu pecado não prospera, mas aquele que confessa e se afasta dela e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. O problema, sabe o que? É que a igreja de hoje, a igreja não quer que fale de pecado. Tem gente que muda de igreja porque o pastor fala de pecado. Pois eu vou continuar falando de pecado, porque eu prefiro você no céu do que... né? Irmãos, hoje as pessoas acham que um monte de coisa que é pecado, que a Bíblia fala, as pessoas falam que não é mais pecado. Prostituir, relação sexual fora do casamento, do mesmo sexo, tudo isso é pecado, irmãos. Um monte de coisa, né? Roubar a Deus, não ser fiel, tudo isso é pecado. Fornicação, fofoca, inveja, discussão entre irmãos, briga. Irmãos, e eu quero falar sobre isso um dia desses. Uma arma que Satanás está usando é a divisão. Cuidado com a divisão dentro da tua própria casa, senão a tua casa vai perder a prosperidade. Marido e mulher dividido, pais e filhos. Cuidado com a divisão na igreja. Se aquele irmão sentar ali, eu tenho que sentar lá. Ai, abençoado, você perde tua prosperidade. Irmãos, a gente precisa acordar, a gente precisa ser chacoalhado por Deus. Sabe por que Deus nos chacoalha? Porque Ele tem bênçãos para nós. Já está aqui, ó, nas regiões celestes. Se você ficar com divisão, você não vai acessar aquilo que tem lá para você. Você vai ficar na miséria. Irmãos, mentira, vida dupla, imoralidade, um monte de coisa a mais. Se eu fizer uma lista aqui, nós vamos... A gente sabe o que é pecado, sabe ou não? Claro que sabe, todo mundo lê a Bíblia. Mas a gente precisa tratar o pecado. E nesse tempo, ouça o que eu vou dizer, Deus vai tratar o pecado dentro da igreja. Pegar coisas que a gente não pagou por aquilo. Não é nosso, irmãos. Você não ganhou nem pagou por aquilo, não é teu. Sabe, queridos? E a gente vem para o altar, a gente traz o dízimo, a gente oferta, a gente levanta aí, adora a Deus e espera que Deus nos abençoe. Não, irmãos, Deus não vai abençoar a gente se a gente estiver no pecado. A gente precisa consertar a nossa vida. Sabe por quê? Porque de Deus não se zomba. Gálatas 6:7, o que a gente semeia, a gente colhe. Outra coisa que um pastor disse, eu achei tremendo. Outra coisa que impede a nossa prosperidade, que rouba a nossa prosperidade, é a bagunça, é a desordem na nossa vida. Por isso Deus está levando a gente a consertar a nossa vida. Não é verdade? Às vezes a nossa vida está desordenada. Às vezes é a nossa casa que está em desordem, uma bagunça, tudo quebrado, tudo estragado. Irmãos, nós temos que colocar ordem na nossa casa. Não é não? Shalom
É nada quebrado, nada partido, nada estragado, nada, né? Nada fora do lugar, né? Muito bem, nada fora do lugar. Então, a gente precisa olhar aí, Shalom na nossa vida. Mas, irmãos, sabe o que? Às vezes, outra coisa, posso te falar outra coisa? Às vezes a desordem não está na nossa casa, está na nossa vida emocional. Tem gente que tem a vida emocional desordenada. Abençoado, como é que Deus vai te prosperar se você está uma bagunça nas tuas emoções? Tem gente que tem os pensamentos desordenados, cabeça desordenada, casamento desordenado, tudo desordenado, bagunçado, vida financeira desordenada, não é nem fiel a Deus. Irmãos, fidelidade, sem fidelidade a Deus, nunca pensa que você vai prosperar. Se não é dizimista fiel, se não é ofertante, se não é fiel a Deus, não tem como prosperar. Deus não vai contra a palavra dele, né? Tem gente que vive fugindo dos cobradores aí. Irmão, isso não é coisa de crente. Compra e não paga, está no vermelho. Não, irmãos, tem que acertar as contas, senão não vai prosperar. Não tem como. Enfim. A gente precisa renunciar a todo tipo de desordem que está mantendo a nossa bênção cativa. É desejo de Deus nos prosperar. Por isso, nesse último dia do ano, de quinta-feira, que não é a festa, a minha vontade era dizer um monte de coisas boas para vocês e dizer assim, ó, Deus vai prosperar, Deus vai te abençoar. Você está... Não, irmão, para isso acontecer tem que pôr a casa em ordem. Então eu entendo que nessa noite, nesse último culto antes da festa, quinta-feira é festa, nesse último culto de Casa de Milagres, Deus me faz trazer essa palavra, porque Deus está dizendo para nós, ó, arruma tudo e entra no novo ciclo de uma forma diferente. Não é verdade? Entra nesse novo tempo de uma forma diferente, porque eu quero abençoar. Deus está dizendo, ó, eu estou desejoso, educadamente eu vou falar, Deus está dizendo, eu estou desejoso, com expectativa, interessado, bem educada, né? Te abençoar. Amém? Agora Deus está dizendo, você precisa fazer a tua parte. Porque senão você mesmo impede a tua bênção. Não é? Então, a gente não pode... É necessário que nesse momento a gente renuncie toda a desordem que tem mantido cativa a nossa bênção. A bênção que Deus tem para o quê? Para o nosso espírito, para a nossa alma, o espírito, parte espiritual, nossa alma, que é nossas emoções, nossa mente, nossa vontade. A gente precisa também ordenar a nossa vontade, né, irmãos? Porque tem uns crentes que têm umas vontades desordenadas. Se tiver uma vontade louca, não colocar a tua vontade submissa a Deus, você não vai prosperar. Né? Põe tua vontade em ordem aí, passa o sangue de Jesus na tua vontade. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Aleluia. E a gente precisa confessar os nossos pecados ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça, de toda maldade. Sabe, querido, e para terminar eu quero te dizer, Deus, outra coisa, porque Deus está limpando a igreja, amadurecendo a igreja, tratando o caráter? Porque Deus não vai te abençoar, não pode te abençoar mais do que aquilo que você consegue administrar. Não é verdade? Deus não pode nos abençoar mais do que aquilo que a gente consegue administrar. Muitas vezes a gente não está administrando o salário que a gente ganha, ou a oferta que a gente ganha, ou a ajuda de custo, ou sei lá o que você recebe. Deus não pode te abençoar com mais. Entende isso? Vamos dizer assim, se você tem R$5 e você gastou mal os teus R$5, acha que Deus vai te dar 10? Mas nem eu, quando eu dou ajuda para alguém, eu fico olhando o que a pessoa vai fazer com aquilo. Se foi lá e jogou tudo no tigrinho, pois não dou mais nem um centavo. Acho que nem podia falar isso aqui. Olha, meu filho, crente não pode jogar nem no tigrinho, nem na oncinha, nem no ratinho, nem no burrinho, nem em nada. Isso não é de Deus. Você gasta o teu dinheiro naquilo que é pão, não espere nunca que Deus vai te prosperar.
Posso falar uma coisa? Esses joguinhos virtuais são ladrões de prosperidade. Crente não joga nessas coisas. Nem na loteria, nem na cena, nem seja lá o que for mais. Se você está gastando o que você tem naquilo que Deus não abençoa, Ele nunca vai te dar mais, gente. Não é não? Você dá 100 para o teu filho, ele gasta com besteira, você vai dar 200? Não. Nem a gente que não é tão inteligente assim, não. Agora, você acha que Deus vai fazer uma coisa dessas? Então, eu quero te dizer uma coisa. Seja bom administrador, seja bom mordomo de Deus. Tudo que Deus nos deu, a gente é apenas mordomo. Se a gente não administrar bem, e eu não falo só dinheiro, não. Tudo, talento, dom, né? Às vezes a gente está desesperado pelos dons, a gente quer os dons. Deus deu um dom e você não administrou. Deus deu talento e você guardou o talento e não faz nada com o talento que Deus te deu. Deus não vai te dar mais talento, não vai te dar mais dom, não vai te dar mais nada. Não é verdade? Para que Deus possa nos abençoar, a gente tem que aprender a administrar cada área da nossa vida, querido. Por quê? Porque isso vai afetar a capacidade de funcionar na bênção de Deus. A justiça de Deus é responsável por colocar tudo no seu devido lugar. E às vezes pela nossa falta de observação, de preparação, de administração, sei lá, de cuidado, isso muitas vezes é um obstáculo para que a gente seja posicionado no nível mais alto. Deus tem para você um nível mais alto. Amém? Deus tem para você um nível mais alto. Pessoal do louvor pode vir. E eu termino dizendo, Oséias 4:6, meu povo perece, meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Termino dizendo o que diz lá em Gênesis. Lembra Gênesis no capítulo 1, 2, quando tudo foi criado? Se a gente observar uma coisa, olha bem nos meus olhos aqui. As coisas não começaram a acontecer, não se multiplicaram, até que foram libertas das trevas. Deus separou as trevas, não foi? Deus fez separação das trevas para que tudo viesse à existência. Sabe? E hoje é um dia em que as trevas na nossa vida, áreas de trevas na nossa vida precisam ser tiradas para que Deus possa nos prosperar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Feche os seus olhos e eu quero que você pense um pouquinho na tua própria vida. Eu sei que há coisas na tua vida, na minha vida, que precisam ser tiradas. Hoje é dia da gente pedir, Espírito Santo, sonda o nosso coração. Espírito Santo, limpa a nossa vida. Mostra aquilo que precisa ser tirado. Senhor, o que está roubando a minha prosperidade? Qual é o ladrão da minha prosperidade? Tira hoje à noite. Senhor, transforma a nossa vida pelo Teu poder. Senhor, o Senhor me desenhou para ser próspero. O Senhor me criou para ser próspero. Por que é que eu não estou prosperando? Mostra para mim, Senhor. O que é que eu preciso deixar? O que é treva nessa noite que precisa ser tirada da minha vida? Eu não quero entrar no próximo ano do jeito que eu estou, Senhor. Eu quero acessar essas regiões celestes. Eu quero acessar essas bênçãos que estão nas regiões celestes. Eu quero acessar, Senhor, essas bênçãos que Efésios fala. Paulo, na carta aos Efésios, fala que o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Me ensina a acessar essas regiões celestes para trazer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida espiritual, minha vida física, minha vida emocional, minha vida familiar, minha vida relacional, social, minha vida espiritual, minha vida ministerial. Senhor, em nome de Jesus, eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Sabe por quê? Para que vocês não percam o que Deus tem para vocês hoje. Feche os olhos, a gente nem vai cantar essa canção para dar liberdade para vocês olharem para a vida de vocês também. Eu entendo que algo glorioso Deus está fazendo nessa noite. Eu entendo que vidas serão destravadas nessa noite. É hora da gente dizer basta.
basta, 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 Senhor. Eu não quero continuar desse jeito. Eu não vou continuar desse jeito. Tem um tempo você com o Senhor, Espírito de Deus. Senhor, eu oro a Tua palavra sobre todos nós. O salmista diz: enviou-lhes a Sua palavra e os curou. E os livrou daquilo que era mortal. E nessa noite essa é a minha oração por todos nós. O Senhor enviou a Tua palavra e que a Tua palavra hoje nos cure daquilo que está nos matando. Que a Tua palavra nos liberte daquilo que está roubando a nossa prosperidade. Senhor, há tantas coisas que nós não conseguimos falar nesse tempo, mas que o Teu Espírito fala ao coração de cada um. Que essa última casa de milagres do ano, Senhor, seja um divisor de águas na vida de cada um de nós. Seja uma noite de libertação. Espírito de Deus, vem com o Teu poder nessa noite sobre cada um de nós. Vem com o Teu poder nessa noite sobre cada um de nós, sobre todos que estamos aqui, os que estão na internet. Senhor, nós dizemos chega. Nós não queremos viver na mediocridade. Nós queremos acessar as regiões celestes. Eu sei que ainda que a nossa vida esteja um caos, o Senhor é especialista em transformar esse caos hoje. O Senhor pode e o Senhor faz. Afasta as trevas de nós, Senhor. Tudo aquilo que tem sido treva na nossa vida. Vem com o Teu poder e afasta. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdão pelos pecados. Se há pecado não confessado, lembra hoje para nós, Espírito de Deus. Se há coisas que nós precisamos deixar hoje, fala conosco, Espírito Santo. Vai mostrando para nós aquilo que a gente precisa deixar. Aonde há área de trevas na nossa vida, faz como no início, faz como lá no Gênesis. Afasta as trevas da nossa vida e vem nos libertar. Senhor, que hoje um milagre aconteça, que hoje haja um rompimento na nossa vida. O Senhor nos atraiu a esse lugar, o Senhor enviou a Sua palavra e o Senhor vai cumprir a Sua palavra. Hoje à noite eu creio, Senhor. Eu creio que algo glorioso o Senhor vai fazer nessa noite. Eu creio que algo glorioso o Senhor está fazendo, Espírito de Deus. Eu creio que cadeias estão caindo. Eu creio, Senhor, eu creio que hoje é uma noite de milagres. Vem com o Teu poder e nos liberta. Vem com o Teu poder e nos sara. Age, Espírito de Deus, em cada vida nessa noite. Så oriklam offer som lois kari kam yo vers kot laisam roba sukalai riconcho fossa kan leide paz. Hoje eu liberei aqui nesse lugar uma palavra de prosperidade, mas essa palavra ela vai ser acessada através da santidade individual de cada um de vocês. Vocês abrirão essa porta através da santidade. Så han tarabia shekoloma ye handleide kom over chukiat side le campazzo foro di biabaca amakatsefloi recam hatiko manevache passicats. Entenda, vocês serão abençoados no próximo ano. Porém, existe coisas para serem liberadas ainda neste ano. E se vocês me buscarem, se vocês chegarem perto de mim da maneira que eu desejo, essas coisas serão liberadas, porque elas já estão prontas para vocês. Wetam akutem valakiam gloyor kan kocha foraria deas arila suka ayavridiam amplai verecom so force but sacat leite. Chegou o tempo de vocês acessarem essa promessa de onde existe a diferença, aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Se vocês conseguirem acessar essa palavra, vocês serão abençoados nesses poucos dias que faltam, o que não foram o ano inteiro. Wow.
Walkante kenane camp kuch afrudi God lat par hanjevre dia floten and the com akijo I get so loya come off tiki rekiam baki a shaura balayara kian sotekas. É necessário ter santidade e pedir perdão, e reverter o caminho que não estão corretos, porque vocês só poderão acessar essas novas coisas se vocês estiverem com novas vestes, com vestes brancas, para que vocês possam ser plenos nessas promessas. Dokiam paket velai lola sankateria sei rospid arrekam gucci am fludem tomte chevreske que loha ben prosa carabiat ses. Existem prosperidade financeira, sim, para serem liberadas. Existem prosperidades ministeriais para serem liberadas. Existem famílias que estão quebradas e elas serão restauradas. Existem pessoas que não conseguem mais exercer o seu chamado e elas serão transformadas nesse tempo. Existe tempo ainda neste ano e esse tempo é um tempo de restauração para que vocês entrem no próximo ano prontos para conquistar. Forokoloya flempodas remanturia shlaham baderese retomia kianje kirokoloya fru a plegora vagadsetules. E esse culto é um culto de desespero, é um culto de misericórdia, para que vocês entendam o quanto que o Senhor deseja nos abençoar, para que vocês entendam o quanto que o Senhor deseja liberar coisas em nossas vidas, que estavam prontas o tempo todo, mas que nós não conseguimos acessar, e o Senhor hoje Ele demonstra o desespero dEle, para que nós possamos ser abençoados. Hiwagam kalu shirakam yuvaverst entusiabas raman stukiriri kan teleshloi rokama kucha vars lokam bayarkan turiashaka mayeres. E o Senhor fala que Ele não morreu na cruz para que você sofresse. Ele não morreu na cruz para que você sentisse dor. Ele morreu na cruz para que você fosse bem-sucedido. E existem processos necessários que cada um de nós precisamos passar. Mas chegou o tempo em que cada um aqui pode receber uma bênção, seja na área financeira, espiritual, familiar, nos seus negócios, internamente. Hoje existe bênção para todos neste lugar. Do como poder esteve rosa la cama chuje friga bander estou alejon vergima cuia faze bênção cruz. Existem bênçãos para todos nesse lugar e o Senhor diz que nós já podemos acessá-las. Nós precisamos primeiro ganhá-las no mundo espiritual para que ela se materialize no físico e nós possamos pôr a mão nela. O Senhor diz que nós já podemos. Então comece a colocar a mão, comece a buscar, comece a declarar o que você tem pedido ao Senhor. Hiwala kama chuvarai pia bangadoria se rementu terele come pichuia fraca tiele sloken bas ruis boularai ken burigi bogen freise marvis. E o sinal que é o Senhor nos entregando é que nós sentiremos satisfação, nós sentiremos paz dentro de nós. Quando nós saberemos que é o Senhor nos entregando, quando nós sentirmos paz, porque o diabo pode tentar nos enganar e você vai ter discernimento para você, através do seu sentimento, de você perceber, de você ter discernimento que aquilo ainda não é para você. You come a ruia della tembireca magia fledo boat sofres borri camba levto paulai roman polari a ruia sacauli a reshlepo te ofreis borri.
E o Senhor diz que te abençoa nessa noite com sabedoria, para que você possa receber dele e administrar corretamente, para que essa bênção seja revertida para o reino. Porque o Senhor está dizendo que nada que Ele entrega para nós é para a gente se fechar dentro daquilo. O que o Senhor nos entregar é para que o reino seja beneficiado através do que nós ganharmos. E a diferença entre quem serve e quem não serve está em abençoar o reino. Quando nós abrimos para entregar o que nós recebemos, o Senhor entende que nós fomos fiéis naquele pouco, e aí Ele está pronto para nos entregar mais e mais. E o Senhor entrega nesse lugar a habilidade de nós fazermos outros prósperos também. Quando nós recebemos algo do Senhor, o Senhor nos habilita para que outras pessoas recebam também através das nossas vidas. Então, fiquem ligados e ouçam o Senhor, porque o Senhor, nesse momento, Ele está entregando coisas para nós. E não se esqueçam, porque quando vocês são plenamente prósperos quando vocês caminham em santidade e obediência. Vocês são plenamente prósperos quando vocês caminham de acordo com o mandamento. Então nunca se esqueçam que o catalisador da bênção de vocês é a proximidade que vocês têm do Senhor. E para que vocês tenham um sinal de que é o Senhor falando, o Senhor ele entregará alguns testemunhos nesse lugar, para que a palavra dele seja testificada. Isso será o sinal de que todos que estão aqui vão receber algo do Senhor. Levanta as tuas mãos e adore o Senhor com as tuas palavras. Renda graças ao Senhor. Louve ao Senhor. Vem aqui, pastor, que seja a hora que levanta as tuas mãos e adore ao Senhor e glorifique o Senhor e engrandeça o Senhor. E exalte o Senhor com as tuas próprias palavras. Renda graças ao Senhor. Louve ao Senhor.